Semana passada, o ministro Flávio Dino trouxe uma decisão muito importante, muito corajosa, sobre os crimes da ditadura. Uma questão que muitos consideram aí que já devia ter sido abandonada, que isso não tem que ficar sendo revolvido, né? Isso tem que ficar voltando, tendo que ser trazido à tona novamente. Muitos acham isso, pensam isso de forma absurda, né? Ah, como se esses crimes graves que aconteceram no passado aconteceram e acabaram, né? Mas não. A gente sabe que eles continuam presentes na nossa realidade. Muitos dos problemas que nós vivenciamos hoje, inclusive, decorrem, né, da ditadura e da forma como nós lidamos ou não lidamos com esses crimes praticados pelos militares, pelo exército, pelas forças armadas no período da ditadura. Sem dúvida nenhuma que o filme Ainda Estou Aqui, que está passando aí no cinema, está fazendo bastante sucesso, né, do Walter Salles, que conta a história do desaparecimento do Rubens Paiva, uma adaptação de um livro, né, do mesmo nome, do filho dele, né, do Marcelo Rubens Paiva, que já era um livro bastante conhecido também, né, ajudou e influenciou e tem trazido, né, essa discussão também para a opinião pública, tem gerado também uma certa repercussão e uma certa comoção da opinião pública, o que é muito importante. Sem falar também dessa trama do golpe, né, recente aí praticada pelo Bolsonaro e por todos os seus asseclas milicianos e golpistas, que também está em fase de apuração no âmbito do STF. Obviamente que isso também influencia uma decisão como essa, né, de extrema importância. E é esse o tema desse vídeo de hoje. Fiquem comigo aí até o final, que eu vou trazer aqui vários detalhes sobre esse assunto. Depois da vinhetinha. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Domingão, quase finalzinho de ano já. E como eu estava dizendo, né, aí na abertura do vídeo, esse é um tema que apareceu agora, 2 semanas atrás, o Flávio Dino, ele deu uma decisão, né, num recurso que está sob a sua relatoria, um recurso antigo. Eu vou explicar depois em detalhes como que apareceu esse assunto, né? Mas o fato é que me chamou a atenção, me deixou muito orgulhoso, na verdade. Eu não cheguei a mencionar isso antes, mas esse foi o tema, acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Esse foi o tema, um dos temas, não, esse foi o tema principal, né, da minha tese de doutorado. Um assunto que sempre me chamou atenção, sempre me instigou bastante, né, essas questões relacionadas à ditadura e por que os crimes dos militares, né, praticados entre 64 e 85, por que eles nunca de fato foram apurados? Todos nós sabemos, infelizmente, havia, né, e há, na verdade, a lei de anistia de 1979. Então, o tema desse vídeo é sobre a lei de anistia de 79. Não é essa anistia aí que o pessoal está discutindo aí por causa do 8 de janeiro. Esse é outro assunto que a gente vai falar também. A gente tem falado aqui no canal sobre isso, mas vamos falar futuramente, voltaremos a esse assunto futuramente. Mas a anistia, né, a lei de anistia, ou esse sem anistia que eu coloquei aí para a gente poder tratar hoje, é, de fato, a real lei de anistia de 79 sobre os crimes da ditadura, e é uma lei que impede, né, pelo menos até o momento tem impedido, tem dificultado, tem obstaculizado que os crimes praticados naquela época, né, desaparecimento forçado, tortura, homicídio, estupro, tem casos de estupro aí sendo ainda apurados, né, e o reconhecimento mesmo da responsabilidade do Estado, é, a lei proíbe, impede, né? Criam obstáculos para que tudo isso seja apurado pela justiça brasileira, né? Então é um assunto que sempre me instigou, né? Eu sempre, como advogado, como jurista, sempre fiquei muito indignado mesmo, né? Com essa impossibilidade de se buscar o reconhecimento desses crimes, o reconhecimento das dores dessas famílias que tiveram, né, os seus familiares envolvidos nesses crimes praticados pelo Estado e no desamparo que elas ficam diante do próprio Estado, né, e a impunidade, né, porque eu acho que todos nós deveríamos ou devemos estar sempre indignados e revoltados com qualquer tipo de injustiça, né? Ainda mais aquela injustiça que é praticada pelo próprio Estado. É inadmissível algo assim. O Estado perseguindo seus próprios cidadãos. Ou membros do Estado, como nós vimos agora recentemente também, tentando um golpe contra o próprio Estado, querendo destruir, atacar, desestabilizar as instituições públicas, né, que fazem funcionar ainda a nossa
essa nossa democracia, que ainda que seja uma democracia é, mambembe, né? Mas, enfim, são crimes gravíssimos, né? Por isso eu estou sempre aqui também tratando desse assunto aqui no canal, e aí, inclusive, eu aproveito agora, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar essas análises, esses vídeos. Já dê um like aqui também nesse vídeo para poder aumentar o nosso engajamento, nosso alcance aqui para o YouTube recomendar mais esses vídeos. E fiquem comigo aqui até o final. Coloquem os seus comentários aí, o que vocês pensam depois sobre esse assunto. Estou sempre trazendo vídeos aqui, como vocês sabem, que tratam da política, do direito, da filosofia, todos esses temas aí correlacionados, que eu entendo, né, que trazem muita importância e muita profundidade para a discussão. Mas vamos lá, o que foi então que o ministro Flávio Dino acabou decidindo, então, se eu não me engano, foi no dia 15 desse mês, 2 semanas atrás. E o que essa decisão, então, tem de relevante e importante para esse assunto, que é, então, a apuração dos crimes praticados durante a ditadura. Eu vou pegar aqui uma matéria do Migalhas, onde eles trazem, assim, de uma forma mais ou menos sintética, né, explicando exatamente o que foi essa decisão. Eu vou deixar depois aí também, passando alguns trechos da matéria, só para vocês entenderem do que nós estamos falando, né? Mas aqui, ó, no Migalhas, o título é Dino propõe discussão da lei de anistia a crimes permanentes na ditadura. Ministro citou filme, ainda estou aqui na sua argumentação, para vocês verem, né, como que é importante, muitas das vezes, o cinema, a arte, que estimula, né, a gente a mudar. Muitas vezes é uma ficção, né, pode até ser, mas nesse caso não é uma ficção, é um caso real, verídico, né, que aconteceu por conta desse contexto dos crimes da ditadura. Mas, porém, todavia, o que o cinema faz é trazer, né, as imagens, a emoção à tona. Então, muitas pessoas, às vezes, até desconhecem, ou às vezes leram, ou tomaram conhecimento, mas ao visualizarem, né, na tela grande do cinema, se emocionarem, se identificarem com aqueles personagens que são reais, parece que a coisa muda, né? Então, acho que daí a importância, muitas das vezes, do cinema, da arte, é coisa que esse povo da direitalha, né, despreza, né, a importância de tudo isso. Mas, enfim, o ministro Flávio Dino considerou que deve ser discutido na corte se a lei da anistia, que é a lei 6683 de 79, 6.683 de 79, pode ser aplicada a crimes que tiveram início durante a ditadura militar, mas cujos efeitos se prolongam até o presente, os chamados crimes permanentes. Então, assim, basicamente, o que o ministro Flávio Dino fez foi, então, por que surgiu do nada, né? Sei lá, da noite para o dia, o ministro Flávio Dino resolveu, vamos mexer nesse negócio aqui e tal, que tá parado. Não, existe já de longa data, né? Eu vou colocar aqui, de 2008, 2009, 2010, depois eu vou explicar também outro contexto disso, né? Existe essa discussão e uma tentativa, sobretudo uma iniciativa por parte do Ministério Público Federal, de se apurar realmente esses crimes. Existem grupos de atuação dentro do Ministério Público Federal responsáveis, né, por tratarem desta temática, né? Os crimes da ditadura, os casos envolvendo os familiares, né, de desaparecidos políticos. Então, o Ministério Público ele atua, né, nesta área. Aliás, eu mesmo passei a ter interesse, passei a me envolver com esse assunto quando eu estava em uma época já passada da minha vida acadêmica, da minha vida profissional. Até estava estudando, né, para um concurso do Ministério Público Federal, de Procurador da República, e foi quando eu tomei, de fato, contato com esse tema e falei, pô, se um dia eu for desenvolver, eu já tinha mestrado na época, e pensei, se um dia eu fosse desenvolver uma tese de doutorado, seria sobre esse assunto. Depois, a minha carreira, minha vida profissional mudou, né? Eu passei a me dedicar mais à vida acadêmica mesmo, e foi então que eu resolvi tratar desse tema. Tá aqui, ó, o meu livro, não está aparecendo direito, mas que é decorrência desta minha tese, né? Tese aqui de doutorado, que eu escrevi em 2018, que eu pesquisei em 2018, publiquei em 2018 sobre esse tema, que é o tema da justiça de transição, que é uma análise, né, sobre os períodos ditatoriais e a transição desses períodos para a democracia,
E nessa transição, né, quais são as circunstâncias que nós precisamos analisar, enfrentar a busca, né, por se valorizar e preservar a memória, ou seja, trazer, né, a memória, não só a questão histórica, mas a memória mesmo daqueles que foram atingidos, foram perseguidos no passado, e trazer isso para o presente, para a gente poder, inclusive, entender os problemas presentes que nós temos. Além disso, buscar reformas, reformas estruturais, reformas do próprio Estado e das instituições, para que aqui esses crimes cometidos pelo Estado não se repitam, não voltem a se repetir, como a gente acabou de ver, né? Voltando aí, né, uma certa camada da sociedade brasileira, não sabe-se lá por quê, por ignorância, por falta de educação formal ou qualquer outro tipo de educação, e ficam aí, né, clamando, né, por volta da ditadura, intervenção militar, nesse desespero todo por conta das falhas cometidas pela política mesmo, né? E daí acham que a saída é radicalizar. E não é, né? Isso só vai acabar tornando e afundando ainda mais a sociedade, né? Nisso daí. E também, além de tudo isso, além do resgate da memória, da preservação da memória, das reformas necessárias, né? Das instituições, também existe um eixo extremamente importante e relevante para uma justiça transicional, né, para essa passagem efetiva de tempos ditatoriais ou opressivos para uma democracia plena, a busca por responsabilização, a busca por justiça. Sem isso, como que a gente avança? Como que se estabelece uma sociedade equilibrada, em harmonia, se não forem apurados os crimes do passado que até hoje repercutem na nossa realidade? Então, essa justiça ela é necessária. E a lei de anistia, criada em 79, que em princípio era para beneficiar apenas aqueles que estavam enfrentando a ditadura, ou seja, os civis que se colocaram ali, né, enfrentando, colocando as suas vidas em risco, em alguns casos, como no caso da guerrilha do Araguaia, que é o que trata esse assunto, esse processo que está lá na relatoria do Flávio Dino, essas pessoas sim mereciam anistia por terem sido perseguidos, presos, processados pelo Estado ditatorial da época. Só que os militares, muito espertos que são, ampliaram essa anistia para eles próprios, perdoando e jogando para debaixo do tapete os crimes que eles cometeram. E foi por isso, agora voltando, né, que existem integrantes, membros do Ministério Público, trabalhando existem grupos de trabalho específicos no Ministério Público Federal, que desde os anos 2000, basicamente, né, e depois com a Comissão da Verdade, isso também ganhou mais destaque, que eles começaram então a ingressar com ações de responsabilização civil para reconhecimento da morte, né, e do desaparecimento de todos esses políticos, né, perseguidos políticos, e também tentativas de responsabilizar criminalmente militares que ainda estão vivos, porque muitos também já partiram dessa, né, já foram de arrasta, né, aqueles que estão vivos para que eles sejam responsabilizados pelos crimes contra a humanidade que eles cometeram, tortura, assassinato, desaparecimento forçado, estupro, tudo isso, né? Só que, e aí é que vem a questão, sempre que o Ministério Público entrava com uma ação, essa ação já era barrada logo de cara pela justiça, por juízes que, ou por agirem de forma extremamente legalista, ou por não terem um conhecimento aí mais amplo, né, dos tratados de direitos humanos, como a Convenção, como o Pacto de São José da Costa Rica, e aí simplesmente, ou por serem realmente legalistas, né, ele fala, não, tem a lei de anistia, existe a lei de anistia, então não dá para serem apurados esses fatos. E aí o Ministério Público então foi tentando recorrer até chegar no STF. Nisso, eu vou abrir aqui um outro parêntese, mas depois eu amarro tudo isso, podem ficar tranquilos. Nisso, também por volta de 2008, 2009, 2008, se eu não me engano, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu Conselho Federal, ingressou com uma ação específica no STF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF número 153, justamente buscando, nesse contexto, né, que estava ocorrendo lá, a Comissão Nacional da Verdade e tudo mais, era o final do governo Lula, começo do governo Dilma, né?
visando justamente, então, alguns dizem revisão da lei de anistia, alguns consideram como a busca por inconstitucionalidade da lei de anistia, mas prevalece o entendimento de que seria uma reinterpretação, na verdade, da lei de anistia de 79. Considerando que a lei de anistia ela traz lá um artigo onde ela estabelece um início e um fim, né, duas datas, uma data inicial, uma data final. Ela estabelece um período, né, então, justamente o período da ditadura, onde ela considera que os crimes que foram praticados dentro daquele período específico, com data de início e data de fim, todos os crimes desse intervalo de tempo seriam então anistiados ou perdoados, ou seja, é, não gera nenhum tipo de efeito criminal, não se permite prisão, investigação, condenação e nada, nenhum tipo de efeito criminal em relação a esses fatos praticados exatamente dentro desse período, né? E a ADPF, o que ela queria buscar ali? Como eu disse, uma reinterpretação para se considerar ou se excluir, né, desse período aí que a lei de anistia traça, aqueles crimes que são considerados imprescritíveis, crimes que são de extrema gravidade, que atingem a humanidade, como tortura, desaparecimento forçado, que é um crime pior do que esse, gente. Né? A família não sabia onde está o corpo do seu familiar, não poder enterrar, não poder fazer cerimônias fúnebres, né, para poder reconhecer a morte daquela pessoa. Em muitos casos, e isso os militares faziam de maneira muito cruel, ficavam perseguindo essas famílias, falam, não, o seu familiar, na verdade, ele fugiu aí, o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, eles fugiram, eles estão vivendo no exterior, e aí às vezes ligavam para as famílias, tem relatos terríveis sobre isso, né, e a família nunca consegue saber exatamente o que aconteceu com aquele familiar, não tem nada mais cruel e mais torturante do que isso, né. Então, por conta de tudo isso, é que surgiu e existiu, então, essa ação lá no âmbito do STF, a DPF número 153, que, no entanto, o STF, em 2010, julgou improcedente. Manteve a lei de anistia, tal como ela era redigida. Ou seja, com isso, muitos juízes, né, federais continuaram a barrar e impedir o andamento dessas ações, que visavam justamente punir os criminosos da ditadura, esses militares que praticaram crimes durante a ditadura, e também negar as indenizações, né, as reparações por conta desses crimes para essas famílias, criando uma série de obstáculos, né, para o reconhecimento desses fatos e desses crimes. Até que o Ministério Público, então, foi recorrer de alguns desses casos, e um deles é esse que se encontra, então, sob a relatoria do Flávio Dino. Agora sim, a gente chega, né, então, à decisão do Flávio Dino. E aí, voltando aqui, ele está dando para esses casos aí uma interpretação específica, até bastante inteligente, na minha opinião, embora restrita, depois eu explico isso para a gente finalizar, onde ele vai dizer o seguinte, olha, casos como esses, onde envolve o desaparecimento forçado. Para vocês entenderem, o que é o desaparecimento forçado? Basicamente é a ocultação do cadáver, né, desses guerrilheiros, desses militantes políticos, né, da ditadura. E isso se trata, então, dentro da classificação da dogmática penal, né, jurídico-penal, existe uma classificação para esses crimes que são chamados crimes permanentes, que inclusive aqui na matéria do Migalhas tem uma explicação bem didática, que diz assim, ó, o que é um crime permanente? É aquele cuja consumação se estende no tempo, enquanto perdurarem seus efeitos, ou seja, enquanto durar a permanência, né? Diferente dos crimes instantâneos, que se encerram com a prática do ato, os permanentes continuam ocorrendo até que a situação criada pelo crime seja cessada. Por exemplo, no caso de ocultação de cadáver, que são justamente esses casos, o crime persiste enquanto o corpo permanece escondido, renovando a prática a cada momento em que a ocultação continua.
Então isso é um crime permanente, né? É aquele em que os efeitos, né, a sua consumação, ela vai se prolongando no tempo, ela vai se protraindo no tempo. Existem outros casos de exemplos, né, que a gente pode citar, por exemplo, o crime de sequestro, onde a pessoa é mantida em cárcere privado, né, e tal, ou em local fechado, né? Enquanto a pessoa está sendo mantida sob sequestro, aquele crime ele está se desenrolando, né? Então isso é um crime permanente. No caso de tráfico, né, quando a pessoa ela guarda a droga, ou ela armazena a droga na sua casa ou num esconderijo qualquer, enquanto aquela droga está sendo armazenada, mantida de forma oculta também, né, de uma certa maneira, isso também é um crime permanente, porque ele vai se prolongando. Então isso significa, por exemplo, que a qualquer momento em que está ocorrendo esse armazenamento, por exemplo, pode ir lá um policial e dar um flagrante no traficante que está ali armazenando a droga. Então o mesmo raciocínio vale para esses casos dos crimes da ditadura. Os corpos e esses desaparecidos, eles ainda permanecem. Há quantos anos isso? De 85 para cá? O ano que vem vai fazer 40 anos. Né? E se a gente volta no tempo, né? Aí soma mais 20 anos de ditadura, podem ter casos aí de 60 anos da pessoa desaparecida desde 64, né? Ou ali no comecinho da ditadura. Então, durante todas essas décadas, o crime está se prolongando. E aí, o que eu disse sobre a lei da anistia? Para quem está acompanhando aqui até agora, se está acompanhando, inscreva-se aí no canal, dê o like se estiver gostando desse vídeo. Enfim, então, para quem acompanhou até aqui, ó, a lei da anistia ela faz isso, ó. Crimes que estão aqui, né, estão confinados nesse período, ou seja, eles começaram e cessaram nesse período, eles estão anistiados. Aí o que o Flávio Dino, então, ele raciocina? Ele vai dizer assim, ó, esses casos em que o crime é permanente, eles não pararam no tempo, eles não ficaram restritos àquele período da lei da anistia. Eles estão acontecendo até os dias atuais. E por conta disso, não são alcançados pela lei de anistia. E por não serem então alcançados, é possível que o STF reabra a discussão e permita e possibilite a punição dos envolvidos. E nesse caso, quem seriam, né? Aqui, ó, nessa denúncia do Ministério Público Federal, a denúncia tá aqui, ó. Entenda o caso, tá constando aqui na matéria do Migalhas, né? A proposta do relator, que é o caso do ministro Flávio Dino, surge no âmbito de um recurso que discute crimes ocorridos durante a guerrilha do Araguaia, como o homicídio cometido por Lício Augusto Ribeiro Maciel e a ocultação de cadáver praticada por Sebastião Curió, ambos militares do Exército Brasileiro. Só tem um detalhe aqui. Esse militar aí, o Curió, Sebastião Curió, já morreu. Você vê, né? Muitos militares, assassinos, viveram toda a sua vida e não foram punidos, né, pelos crimes que eles cometeram. Mas nesse caso aqui, ó, ainda tem o tal do Lício Augusto Ribeiro Maciel, que com certeza, aqui não sei se está falando aqui, mas com certeza já está beirando aí os seus 90 anos, né? Mas não interessa, vai ter que pagar pelos seus crimes, né? E aí então é nisso, é sobre isso, né, que o ministro, então, Flávio Dino, resolveu então tratar nessa questão envolvendo os crimes da ditadura. E aí, como eu digo, né, uma decisão muito importante para aqueles que acompanham essa temática. No meu caso, como eu digo, eu repito, me sinto muito orgulhoso por conta de ter escolhido esse tema aqui, ó, para tratar, né, desse meu livro aqui. Foi a minha tese de doutorado. Eu defendi justamente isso, né, a possibilidade dessas questões ainda serem abordadas, ainda serem tratadas pelo STF. Eu tinha essa esperança de que, sobretudo, o problema é que a gente teve o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, ele acabou com a comissão dos desaparecidos políticos. Ele simplesmente, todo mundo sabe, é um golpista, né? Então quis dar um golpe de Estado, então é óbvio. Quis não, né? Tentou mesmo, né? Dar um golpe de Estado, vai responder por isso, será preso por isso, será punido por isso, sem dúvida nenhuma. Mas do governo dele, tudo isso ficou parado, né? E agora é que está se podendo, aí, então, retomar essas discussões. Então, eu sempre mantive a esperança sobre isso. Existem recursos, como vocês estão vendo aí, esse é um deles, pendentes de análise do STF. Agora, o que vai acontecer? O ministro Flávio Dino vai levar isso para o plenário do STF, colocará isso em discussão, e aí, com certeza,
imagino eu, poderá haver também a ampliação dessa discussão para não ficar só nessa questão, né, do crime permanente. É possível também uma análise mais ampla, mas aí eu vou deixar para falar disso num outro vídeo futuro, para a gente não ficar muito longo aqui, para não prolongarmos muito. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, que vocês, e claro, né, para aqueles que se interessam sobre esse assunto, acompanhem, continuem acompanhando aqui o canal, se inscrevam, dê o like aí, traremos temas, né, relacionados a esse assunto e também ao golpe de Estado recente sendo abordado aqui, tá bom? É isso, muito obrigado aí a todos e todas que ficaram comigo até o final e até a próxima. Lembrando, sempre vamos sair da caverna.